Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e aqui em casa eu troquei todos os teclados, o M pelo N. Alguns dirão que eu sou um monstro, outros dirão que eu sou um monstro. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes da Acer Software e o Anderson tá ficando muito tiozão com essas piadinhas. Diogo Junqueira, VP da Acer Software, daqui um pouco ele vai ter que trazer tradução para as piadas dele, mas vou deixar a nossa convidada de hoje se apresentar. Boa, boa. Eu achei boa a piada. Eu assisto The Office, né, gente? Então eu adoro uma piada. Então vamos lá. Vocês vão me conhecer aqui no episódio, galera, mas no geral sou Ana Nery. Engenheira de software, produtora de conteúdo e mãe de pet, né? Então, no geral, essa sou eu. Prazer aí conhecer todo mundo. 50% do elenco hoje é pai de pet, que o Gomes também é outro entusiasta. Eu tenho alguns, meus pequenos meus filhos. O Gomes tem praticamente um pet shop na casa dele, entendeu? Eu não vou dizer que não, porque eu estaria errado, entendeu? Você estaria mentindo, você não é uma pessoa de mentir assim na cara dos ouvintes, né, né Gomes? Você botar os que eu cuido por fora. Eu tenho filhos fora do casamento. Você tá vendo? Esse é o cara. Mas vamos lá, Ana Nery. Ana Beatriz Nery, conta pra gente um pouco mais de você, como é que você chegou aqui, quem não te conhece tem um Instagram ali, né, que é o Ana Nery, vou deixar você falar também, mas quem não te conhece do Instagram tem o seu LinkedIn, que vai estar aqui na descrição, mas eu gostaria que você falasse um pouco como é que você chegou no mundo da tecnologia, começou a palestrar, a gente já acompanhou você em alguns eventos e, tivemos a oportunidade de estar junto aqui em Goiânia, né, na terrinha nossa. Nossa, quando digo você não, Mr. Você é carioca mesmo. Agora... Vai ser excluído. Mas enfim, conta pra gente um pouco mais aí como é que você chegou o bichinho da tecnologia te picou, Ana? Boa. Aliás, saudades Goiânia. Foi uma das melhores cidades que eu já visitei aqui. Adorei. Mas enfim. Cara, começou cedo, né? Não profissionalmente, assim, tipo, acho que eu contei isso algumas poucas vezes aí pra galera que me segue, mas eu comecei lá com uns 12 anos na tecnologia, mas eu não sabia que eu fazia tecnologia, que eu fazia códigos, né? Assim, eu nunca tinha tido interesse em si por tecnologia, mas eu sempre fui muito curiosa. E eu era da época dos Tumblr, né? Que, tipo, toda adolescente tinha um blog pra escrever fanfic da vida. E eu quis criar o meu, né? Tipo, eu fiquei implorando pros meus pais um computador, porque até então eu ia pra Lan House. Mas na Lan House não tinha muita liberdade de fazer muitas coisas e eu não gostava de jogar. Então eu falei pra eles, eu quero um computador, porque eu quero ter um blog e tal. E eles me deram um computadorzinho muito suado. E foi aí que eu comecei a me aventurar. E eu comecei, né, tipo, criando o meu blog e depois eu queria estilizar de um jeito que eu gostasse, né? Então eu comecei a encontrar o inspecionar elemento, mudar a cor do HTML, e aí eu pensava, por que não, né? Eu copiar esse HTML, colar no editor e colocar a minha cara nele, né? E começou assim, aí na época não tinha muitos tutoriais, né? 2012 e tal, era bem os poucos tutoriais que existiam no YouTube. Comecei a produzir os pouquinhos conteúdos, mas minha mãe não deixava eu postar, né? Porque eu lembro que eu gravava a tela de eu editando o tema pelo Camtasia e... Nossa, você era muito nova, né? Você começou nova pra caramba, então aí eu até entendo a sua mãe... exato, sua mãe pensa, vai ficar postando aí essa parada, né? Eu até entendo. E era um negócio completamente novo, né? Porque assim, até pra quem tá ouvindo e não sabe o que é o Tumblr, era um blog, né? Era blog primeira geração lá, né? Aqueles microblogs onde a pessoa podia customizar e postar o que quisesse, né? Então era início da web 2.0, né? Era aquela mudança onde as pessoas começavam a fazer a própria web delas, né? Até então era só sites pegada comercial, né? Sim, era uma espécie de comunidade, né? Porque, tipo, você postava seus artigos, fanfics e tal, e a galera comentava e tal. Então foi uma espécie de comunidade mesmo. Mas a minha mãe não sabia que eu tinha um blog, né? Então eu era na mesa escondida, mas eu queria postar vídeo no YouTube, né? Tipo, editando, mas eu não contava pra ela que era pro blog. Minha mãe era super, super medrosa, assim, com tudo. Tanto que minha primeira rede social eu fui ter quase com 15 anos, assim, pra vocês terem ideia. Ela não deixava eu ter. Mas eu entendo a preocupação, né?
Mas aí começou assim, tipo, né, bem novinha, e eu lembro que eu divulgava para minhas amigas do colégio, e eu falava, olha, eu faço temas, hein, quem quiser, R$2, hein, e aí eu mostrava... Programadora front-end hard, assim mesmo. E é assim que começa, né, já comecei precificando mal meu job, né, mas tudo bem. Tá aí, né? Mas você tava trabalhando pela experiência, né? Já tá... Era por experiência ali, era basicamente isso. Cara, e quando é que você identificou realmente? Você falou, você começou sem saber que tava começando, né? Fez um pouco de front-end ali sem saber o que tava fazendo. Como é que você se deu conta que isso seria uma carreira a seguir? A gente vê ali que apesar de extremamente nova, já passou por grandes empresas e, pô, e vem aí desde começou de estágio, acompanhando seu LinkedIn, tá subindo cada vez mais na carreira, além de produzir conteúdo e ter também essa parte do Neri Training, né, que você fala um pouco também depois pra gente. Mas como é que você identificou, falou, pô, essa é a carreira que eu vou seguir? E como é que foi pra ti, assim, essa decisão, né? Tipo assim, é isso mesmo, eu curto isso que eu vou seguir como carreira, como meio de vida. Te dizer que no meu ensino médio eu não tinha perspectiva nenhuma de carreira em tech, né? Eu queria seguir a área de direito criminal, mas quem me abriu os olhos para essa carreira e disse para mim que seria uma boa foi meu pai, né? Meu pai, ele é um entusiasta da tecnologia, mesmo ele nunca trabalhando, ele sempre soube mexer no computador desde criança, fazendo várias coisas, fazendo uns freelas. Então, meu pai me abriu os olhos e ele falou, filha, você não curtia mexer com blogs e fazer aquelas coisas quando você era criança? Por que você não tenta agora, né? Só um detalhe, minha mãe não sabia, mas meu pai sabia de tudo que eu fazia, né? Então, eu contava pra ele, mostrava o que eu tava fazendo, e ele sempre me apoiou em tudo. Ele sempre me apoiou. Então... Que bacana, sua mãe não sabia, mas você tinha um relacionamento com seu pai que já tinha mais afinidade com a tecnologia. Então, legal, cara, bacana, diferente. Ele sabia dos perigos, ele me avisava, né? Tanto que eles monitoravam sempre tudo que eu fazia, né? Mas... meu pai, tipo, é que eu também era adolescente, nunca fazia nada de errado, nunca cliquei, graças a Deus, em nada, mas ele sempre tava de olho, né, e ele lembrou que quando eu era mais novinha, eu gostava muito do que eu fazia, né, eu fazia uns temas bem legais, eu fazia pra uma criança de 12 anos, era bem bacana, né, e aí ele falou, por que você não tenta, né, só contextualizando, no meu ensino médio eu fiz ETEC, que quem não conhece são escolas técnicas aqui de São Paulo, né, gratuitas, oferecidas pelo governo, que você tem que fazer uma provinha para entrar. E essa foi uma das tentativas do meu pai e da minha mãe de me inserir na tecnologia, só que você precisa fazer um vestibular para entrar na ETEC, e eu sabia que eu não ia passar no vestibular, porque o curso de informática, ele era muito concorrido, era tipo 47 vagas para uma pessoa, assim, era mega concorrido, era tipo medicina da USP na época. E aí eu sabia que eu não ia passar, tipo, não que eu não fosse inteligente, tal, mas eu não tinha a base para passar num vestibular, eu também não tinha feito cursinho, então... Aí eu falei, pai, eu quero um curso menos concorrido. Aí a gente escolheu automação industrial, só que aí eu conheci a pior parte de programação, né? Olha, o pessoal que trabalha nessa área aqui já vai ficar chateado contigo. Fala qual que é a pior parte, vamos lá. Conta qual que é a pior parte, vamos ver se todo mundo concorda. Não, mas é que pensa, tipo assim, uma adolescente programando CLP, sabe? Que é um computador lógico programável, um computador de 1980. Tipo, sem graça, vamos dizer assim, sem graça. Eu não achava massa. Tanto que, tipo, acho que a parte mais legal do meu curso era que eu aprendi a como usar Arduino. Então, isso pra mim foi muito legal. Meu TCC foi todo usando Arduino. E tudo que eu aprendia na aula de física, eu aplicava na aula de eletrônica. Então, isso pra mim era muito legal. Então, eu via que materializava as coisas que eu aprendia, tipo, das matérias do ensino médio, eu materializava nas matérias do técnico, né? Porque a automação industrial, a gente tinha aula de eletrônica, elétrica, e a gente aprendia a base e a parte manual mesmo da física. Tanto que a gente criava projetinho de foguetinho usando fita de carbono, pilha, então era muito legal. Mas eu não me via fazendo aquilo como profissão. Eu até tentei mandar currículo para vagas de automação industrial, mas por ser uma vaga industrial, ela é majoritariamente masculina, e eles pedem homens justamente por ter trabalhos manuais, né? Ferro de solda,
E o mercado, pelo menos das empresas que eu aplicava, não entendia que uma mulher também poderia fazer todas essas coisas. Então eu fui meio que me desiludindo, né? Aí foi quando meu pai me sugeriu a área de desenvolvimento, né? E aí eu tentei. Ah, legal. E aí, como é que foi chegar na área de dev e escolher qual área especificamente dentro de dev? Hoje você faz o quê? Java, JavaScript? O que você faz em dev hoje? Conta pra gente. Assim, começou eu tentando encontrar uma faculdade, né? Porque eu não tinha grana para pagar, nem meus pais, e a nota do Enem não tinha saído. E foi muito doido, não sei se com vocês for assim, mas, tipo, eu me formei do ensino médio. Tipo, deu janeiro, eu me formei em dezembro, deu janeiro, minha mãe, e aí, como que você vai ajudar aqui em casa? Vai pagar a conta? Sério, aí começou a bater o desespero. Caramba, sua mãe já foi assim, sua mãe já bateu real, falou, minha filha, já deu, cara, que isso, sério? Minha mãe e meu pai, na verdade, os dois, eles já incentivaram, você tá vendo? Vou seguir esse exemplo, cara. Que chique, então você pode continuar morando em casa. Só teve a pressãozinha psicológica, mas não pude. Eu fui desse também. Eu fiz 18 anos e já falei assim, ó, a partir de hoje você se vira. Meu Deus. Você mora aqui. Ó, o resto você se dá um jeito. Exato. Mas, meu, foi bem isso. E, tipo, eu acho que foi bom, sabe? Porque eu acho que o medo... Eu sou a filha mais velha, né? Então, eu acho que o medo dos meus pais era eu ficar encostada, eu esperar as oportunidades virem, né? Mas eu nunca fui assim, sempre fui inquieta. Então, meu primeiro start foi procurar um trampo. Aí foi quando eu tentei aplicar com as minhas bases de automação industrial e aí foi mega frustrante, né? E aí a segunda tentativa foi uma faculdade, né? Para eu conseguir um estágio. E aí foi mais frustrante ainda, né? Porque a faculdade pública eu apliquei, só que a minha nota da Enem não era boa o suficiente para passar na primeira chamada nos cursos de ciência da computação. E aí eu encontrei uma faculdade que eu poderia fazer um vestibular para eu ter uma bolsa até 100%, né? E aí, se eu tivesse uma bolsa 100%, eu conseguiria mantê-la por 6 meses e depois eles me indicavam para empresas de acordo com o meu perfil, se eu tivesse uma média de notas. Aí eu falei, bom, isso aí eu acho que eu consigo, né? Se eu estudar para o vestibular, eu acho que dá, né? E aí deu certo. E uma coisa interessante, eu acho que eu nunca contei isso, é que eu passei nessa faculdade, eu tava 3 meses estudando nela, e eu saí na lista de chamada, na terceira lista de chamada de uma das melhores faculdades federais aqui do ABC, que chamou FABC. E aí eu fiquei num dilema. Saio dessa faculdade, que falta só mais 2 meses para eu ser indicada para um estágio, ou eu vou para outra que é super renomada, vou ter um bacharelado. O spoiler é o seguinte, se você nunca contou para ninguém, já sabe que você não saiu. Exato, infelizmente, né? Na verdade foi felizmente, porque eu tenho muitos amigos que estudaram lá e é uma faculdade que se demora até 7 anos para se formar, porque ela é muito rigorosa, né? Você, tipo... É federal, né? Você paga com a alma, né? Não paga com mensalidade, né? Basicamente, você definiu o federal aí. Essa eu não tinha ouvido ainda. Igual olha essa pra camiseta. Federal, você paga com a alma, entendeu? Essa foi muito boa. É foda, né? Cara, demais, com certeza. Até porque, pô, às vezes, você contar que pode ter muitos percalços no meio do caminho aí, de repente ficar 1 ano parado, 2 anos parado, e assim vai, né? E, Ana, cara, eu vi que você está concorrendo a um prêmio muito bacana. Então, do Globant Awards, que é a Women Awards da Global Awards, que é justamente para premiar as mulheres que estão tentando aí trabalhar para trazer uma equalidade maior nesse mundo da tecnologia. Eu queria que você falasse para a gente, primeiro, um pouco mais desse trabalho que a gente apoia e desde o dia 1, todas as mulheres da Silva tá aí junto com a gente desde o início, sempre que a gente pode, a gente quer apoiar esse tipo de iniciativa, porque a gente acha extremamente importante. Eu queria falar um pouco mais sobre esse prêmio, você falar até quando vai essa votação, para a gente deixar aqui, quem sabe aqui na descrição do episódio para o pessoal votar aí também, e saber como é que você decidiu assim, que você se encontrou entre a programação e divulgar o conteúdo, né? Produzir conteúdo. Como é que se encontrou nessa parte? Começar falando aí da premiação. Eu não tenho certeza até quando vai, mas eu acho que até o fim desse mês já dê para
para votar ainda. Então podem deixar o link aí, se não for eu aviso. Mas é uma premiação... Vamos colocar o link, e você que tá ouvindo, você para agora... Ou para depois. Vota em mim! Mas vai lá votar. Na descrição do episódio. Mas então, é uma premiação que tem 2 categorias, né? A de leadership, que são para mulheres que são referências em liderança, né? CEOs, CTOs. E outro que é o Rising Star, que é o que eu mais me identifiquei, né? Que, tipo, eu ainda não me vejo como uma mega referência em liderança, mas eu tô ali fazendo um trabalho com a comunidade, né? E o legal desse prêmio é que ele visa... é justamente dar visibilidade para mulheres que estão fazendo projetos e atuações na comunidade de tecnologia, né? Que é majoritariamente masculina, né? Então é um prêmio para mulheres cis, trans e não binárias aí poderem colocar o seu nome, receberem votações e ter esse reconhecimento, né? Que, assim, para mim, mesmo se eu não vencer, só a indicação já é muito massa, assim, Já porque bacana, a gente sabe que dá trabalho, né? Já dá trabalho comunidade, agora focado para mulheres é um trabalho à parte também que eu particularmente faço com muito carinho, né? Então é bem bacana. Não, e assim, e conta pra gente quando é que você decidiu, assim, que... Sim. Pô, eu acho que vale a pena eu produzir conteúdo, eu tentar evangelizar um pouco e conscientizar um pouco também, não só as mulheres, mas o mundo, quem tá começando, né? Muita gente se inspira, às vezes, nesse tipo de história, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi isso, como é que é esse sentimento, como é que é o friozinho na barriga de subir no palco e assim por diante. Boa pergunta. Assim, eu sempre gostei de compartilhar conhecimento. Para mim, nunca foi algo que eu achava que eu iria ganhar prêmios ou subir no palco um dia para fazer isso, né? Então, eu comecei lá no meu ensino médio, né? A gente tinha grupos de estudos e eram grupos de estudos que eu agitava, compartilhava os estudos que a gente tinha que fazer para passar na prova. Começou assim, sabe? Tipo, sem pretensão nenhuma. E quando eu entrei na faculdade, eu descobri os meetups, né? E aí eu via que existia o Makers Code, foi quando eu descobri o Makers Code, e eu falei, gente, como assim? Uma comunidade só de mulher? Que massa isso, né? Tipo, porque eu sempre estudei só com um cara, moleques, na verdade, né? Meu ensino médio todinho era uma sala totalmente cheia de meninos, então eu tava acostumada com esse ambiente de piadinhas, um pouco hostil às vezes, um pouco legal também. Então eu não sabia o que era estar no espaço falando de uma forma totalmente segura. E aí eu encontrei as comunidades e meu olho brilhou, assim. Eu lembro que no meu primeiro semestre da faculdade, como eu não trabalhava, só estudava, eu ia quase todos os dias para os meetups, gente, era bizarro. E assim, vocês devem me perguntar, mas você não tinha trampo, como que você pagava? Eu fazia uma vaquinha, eu chegava e pedia moedinha, eu falei, gente, eu preciso de metrô para voltar. Buscava meetups que eram na Paulista, que era onde era a minha faculdade, que aí eu podia ir andando, jantava o coffee break dos meetups era a minha janta, e eu simplesmente adorava, assim, eu não sei como eu sobrevivi a essa rotina, de verdade, hoje eu vou para um meetup um dia na semana e já passo o resto toda quebrada, mas eu lembro que abriu meus olhos, assim, tipo, primeiro para ver que existem outras possibilidades de aprender de forma gratuita, e os meetups eram deles. Segundo, que eu aumentei minha rede de network, foi aí que meu LinkedIn começou a crescer, porque eu não palestrava nem produzia conteúdo, mas eu gostava de conversar com a galera no LinkedIn, e eu pensei, falei, cara, acho que é uma oportunidade de eu crescer e tal. Até então eu estava no estágio da área de negócios, não me identificava, eu queria migrar para a área de dev, mas eu queria muito networking para quando eu fosse mudar para dev, né, fosse para empresas conhecidas, de pessoas que eu conhecia que trabalhava lá. E, cara, começou assim, tipo, foi muito orgânico, muito natural. E eu simplesmente era e sou, né, apaixonada por essas pessoas, a galera que palestrava, que fazia workshops. Eu achava incrível. Ô, Ana, agora eu fiquei. Deixa eu perguntar uma coisa em cima disso, que agora eu fiquei assim, tá, o que te impulsiona mais nesse momento? Que assim, compilar e rodar redondo ou pegar o microfone e mexer com a galera? São duas emoções grandes, né? Especialmente quando roda redondinho, assim. Olha, assim, eu não vou ser hipócrita. Ter boleto pagos é uma boa motivação. Né? A gente gosta de boletos pagos. Ração, né? São 4 bocas para alimentar.
Não, mas brincando, tipo, o trabalho da comunidade, ele não é remunerado, né? Então, pra mim, o que me move hoje, além de ter dinheiro pra viver bem, ajudar meus pais, né? Que pra mim é minha motivação principal, ver meus pais vivendo bem, né? Eu poder proporcionar uma boa qualidade de vida pra eles e pra mim também, é poder mudar a vida das pessoas com o mínimo que eu produzo, assim, sabe? Eu acho que viver uma vida sem propósito é uma vida vazia, né? Não dá pra gente viver só deixando a maré levar, pagar boleto e não ter um propósito, um porquê. E eu encontrei nas comunidades um propósito, assim, pra mim, sabe? Tipo, de ajudar outras pessoas, de poder levar o meu conhecimento pra quem não tem acesso. Então, eu acho que, além de tudo isso, né, um propósito principal que eu levo, assim, pra mim, que me mantém trabalhando e produzindo conteúdo, que é outra, pra mim não é remunerado, é algo que eu faço, tipo, porque eu gosto mesmo. E as empresas que entram em contato comigo, eu sempre filtro muito bem para ser algo que seja relevante para as pessoas que me seguem também, né? Não é tudo por dinheiro, pelo menos a minha produção de conteúdo. Então é mais ou menos isso, assim, sabe? Sensacional. E em cima do que você falou, cara, tem muita gente que tá nos ouvindo aqui agora que acha que às vezes sei lá, só fazer um curso ou aplicar, vai cair do céu a oportunidade. E você falou algumas coisas aí muito importantes, que tem outras maneiras, que é a frase, outras maneiras de aprender, né, de forma gratuita. Você até falou, pô, minha janta era ali, no coffee break, etc. Pô, o Meetup me explodiu a cabeça. É a primeira pessoa que eu escuto contando que se desenrolou assim, cara. Muito legal. E sem contar a rede network, né, cara? Que eu queria que você falasse quão importante foi isso para você se projetar e chegar onde você tá hoje. Esses meetups, esse início que você sacrificou bastante. Que você falou, pô, não sei como é que eu aguentar, vou em hoje, eu tô lá. Mas, pô, você tá começando, a galera que tá ouvindo a gente agora tá começando e acha que vai ser fácil. Não vai, cara. É ilusão. Se qualquer criador de conteúdo falar é fácil, ele tá mentindo pra você, né? Não é assim. As coisas não são fáceis, não caem do céu, exige muita dedicação e sacrifício, principalmente no início, né? A gente tem que ter um meio, uma maneira de se encontrar. E eu tenho certeza que esses contatos, essa rede de LinkedIn e esse network que você fez, o que você aprendeu nesses meetups, são fundamentais hoje para sua carreira e porque você proporciona, né? As minhas hard skills na época, elas eram limitadas, porque meu único tempo de estudar era no fim de semana, né? E eu precisava, o que eu tinha na minha mão durante a minha semana toda eram as minhas soft skills, era comunicação e ser sem vergonha. Você não pode ter vergonha, tem que ser sem vergonha mesmo. Você tem que colar, você tem que perguntar, você tem que chegar. Geralmente, CTOs da empresa, eles estão nos meetups, você tem que chegar, colar nele e falar, e aí, mano, tem vaga aberta aí? Olha os projetos que eu tô fazendo, olha que legal. E, gente, eu era assim, eu era totalmente sem vergonha. Mas assim, é que a gente viveu um hiato assim na pandemia que os meetups mudaram um pouco sua perspectiva. Eu acho que agora a gente tá voltando e tem a possibilidade de você fazer esse network presencial que eu particularmente acho muito mais valioso, né? É porque você tá lá, mano. É speech na hora. Quando você fala de network, não tem o que ver, né? Presencial não tem como você não comparar ao online. Exato. Online você vê o conteúdo, você aprende, mas network é quase zero, né? Vamos ser sinceros. Exato. Então, pra evento online não rola, né, gente? Vamos falar assim, quando só tinha isso, tava maravilhoso, né? Porque o evento online é bom quando você tá numa pandemia. Fora isso, o evento presencial é muito melhor. Agora, a gente tem que mesclar, né? Porque acho que a gente, como comunidade, tem várias pessoas ao redor do mundo que acompanham a gente. Exato, então tem que mesclar. Não tem como, é isso que eu ia falar. Tem gente que não vai ter oportunidade de estar ali na Paulista, de ir lá, mesmo que esteja em São Paulo, etc. Mas aí a gente cria oportunidade para vocês conseguirem criar as comunidades locais, que acaba sendo muito importante. Onde você tem a oportunidade de criar uma comunidade como a Ana Nery criou ali no Instagram dela, e você conseguir criar comunidades locais no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, você consegue fomentar isso localmente. Mas aí é importante o conteúdo dos eventos online, é importante para esse pessoal pegar a base e às vezes o network vai ficar a desejar, mas depois você vai poder criar e ter sua base de network. Mas conta pra gente, Ana, cara,
O Anderson perguntou uma pergunta aí que o que você mais gosta, você falou já de boleto, mas como é que você se planeja? Boleto pago. Boleto pago. É verdade, boleto pago. Quanto mais boleto você tem, eu te ajudo. Não, quanto mais boleto você tem, que significa mais dinheiro você tá fazendo. Ninguém faz boleto sem ter dinheiro pra pagar, não vai ter jeito, entendeu? A verdade é essa. Mas vamos lá. Como é que você se vê, assim, daqui pra frente, né? A hora que você pensa, eu já percorri uma coisa bacana, já planejei algo na minha cabeça. O que você acha? Para onde você acha que a Anadelli deve, né? Quer ir? A produção de conteúdo é uma veia. Eu sei que você está com treinamento também. Conta pra gente um pouco aí desse lado, além do lado dev seu. Como é que você está mixando as duas coisas? Eu tive uma experiência de ser empresa, a Anadelli Dev training, eu mudei para dev ano passado, fiquei 6 meses como empreendedora, foi por opção e foi um aprendizado. Eu descobri que apesar de não ter deixado nenhuma peteca cair, eu ainda não estava preparada para ser full empresa, né? Tanto que eu tentei criar treinamento, tentei manter minhas redes e fazer... Só que eu estava totalmente acumulada, né? Porque eu ainda precisava pagar boleto. Então, eu prestava consultoria também. E não mais cobrando R$2, tá? Era cobrando pouco. Isso já, agora você já tinha passado. Já Aprendi. tinha passado essa fase, Você que está escrevendo um pedido de orçamento agora, já entendeu que não vai ser do... Exato. Eu aprendi a precificar meu trabalho, só que também é exatamente isso, dá trabalho, né? E aí eu fiquei meio pensativa, né? Voltei pro mercado de trabalho, tô numa empresa super legal, só que aí eu falei, cara, né? Tipo, o que eu quero, né? Realmente, porque até ano passado eu queria ter a minha própria empresa, né? Focar full em treinamentos, só que eu senti que eu ainda queria voltar pro mercado, ter uma experiência de times, liderar times era algo que ainda me brilhava os olhos, né? Trabalhar, tipo, totalmente sozinha não era ainda a minha vibe. E aí, hoje, minha meta é focar na área de liderança tech, né? Eu quero, tipo, ganhar bastante experiência, né? Hoje eu mudei de stack, então eu tô colocando meu nome na roda, né? Produzindo conteúdo de JavaScript, TypeScript, para que as pessoas me notem. E através do meu trabalho eu consiga ser referência nisso, né? E eu tenho umas conversas bem legais com o meu tech lead no one-on-one, que até então eu queria ser especialista, né? Queria ser só técnica. Mas eu percebi que eu gosto muito de pessoas. E liderança é uma vertente que me brilha muito os olhos e eu quero seguir daqui em diante também, né? Quem sabe daqui 10 anos, 5 anos, ou daqui 1 ano, né? Eu foco em treinamentos de novo. Mas eu sinto que eu gosto de estar perto de pessoas, eu gosto de estar junto de pessoas, e se for para ser treinamentos, que é algo que eu gosto muito, gosto de ensinar, né, que seja talvez para a comunidade, ou algo que eu faça part-time, e quando eu me sentir confortável, aí eu fique full time nisso também, né, mas eu me vejo assim, sabe, tipo, esse ano foi um ano super decisivo para mim, mudei muito minha cabeça em vários aspectos, e foi bom, assim, foi ótimo. E outra coisa que eu me vejo também daqui a uns anos é morando fora, né? Eu gosto muito do Brasil, mas um dos meus maiores desejos é poder explorar o mundo com meus bichinhos e meu esposo, assim, né? A gente é muito aventureiro, a gente gosta de viajar e eu gosto de ter a possibilidade de escolha disso também, sabe? Legal ter citado isso, porque o Eric também não para no Brasil, né? A gente não vê ele no Brasil. Ele tá fora, é produto de exportação. Alguém carimbou o cara e ele tá mundo fora, né? Sim, é bem isso mesmo. E aí a gente pensa, né, que a Ana tem a estratégia, você olha nos links dela aqui, cara, já tem blog em inglês, então assim, você já tá projetando esse passo lá na frente, né? E você tá completamente certa. Eu quero que você falasse pra gente como é que é ser embaixadora, né, da Women Tech Makers, aí do programa do Google. Fala um pouco pra gente como é que você se sente sendo uma das embaixadoras, e fala pra gente também sobre comunidade. Você não abandonou comunidade, você ainda é organizadora de algumas comunidades aí, né? Você fala que gosta de pessoas, e quão importante e quão trabalhoso a gente sabe que é um trabalho, quando se fala comunidade, que nem você falou, sem fins lucrativos. Nenhuma comunidade tem fins lucrativos, gente. Realmente ali a doação, depende de muita coisa, depende de apoio, por isso que a gente... É outra coisa que se paga com a alma, né?
Exato. Não é brincadeira. E por isso que a gente aqui do Pod Café, da C-Soft, sempre que pode, a gente tenta apoiar tudo que é comunidade que tá aí, porque a gente sabe quão difícil é e quão importante é para muita gente, faz muita diferença, né, Ana? Sim. Mas vamos lá. Sobre o Woman Tech Makers, eu achei fenomenal. Esse ano eu pus na minha cabeça que eu quero que meu trabalho, tanto técnico quanto a comunidade, vire outras vertentes e que saia internacional também. Porque eu quero ter a oportunidade de viajar e ir para eventos internacionais. E esses programas da Google, eles são muito incríveis porque eles incentivam isso. E a Google é uma empresa mundial, então eles têm super budget para isso. Então, um dos meus desejos desse ano era entrar em algum programa da Google ou da Microsoft e poder fazer com que meu trabalho com as comunidades possa ser cada vez mais, como eu posso dizer, incentivado, né? Já era, mas ser mais, né? Porque a gente sabe que dá trabalho. E além de ser embaixadora da Woman Tech Makers, eu sou organizadora e voluntária da ONG Woman Makers Code e sou organizadora da comunidade brasileira de Node.js, né? Node.br. Então, legal. É um trabalho que, assim, a gente paga com a alma, a gente se estressa, a gente tem vontade de matar porque dá trabalho organizar evento, organizar meetup, procurar palestrante, fazer treinamentos, mas, no fim, são pessoas que chegam para você e falam, olha, Ana, eu acho que eu mudei minha perspectiva. Ou, Ana, eu consegui um trampo depois que eu fui naquele meetup. E para mim, o mais incrível foi quando eu fiz o bootcamp da Makers Code. Eu formei 20 mulheres para a área de Java. E tinha mulheres de várias realidades possíveis. Tinha mulheres mães, mulheres em vulnerabilidade social. E todas que finalizaram o bootcamp foram empregadas. Então, para mim, isso que é comunidade. Dá um trabalho do cão? Dá. Mas são pessoas que têm sua realidade mudada, né? E para mim, esse ano, ter vontade de entrar nesses programas foi justamente para isso, né? Para ser cada vez mais reconhecido e poder ter mais incentivo para continuar, né? Sensacional. Ana, você toca baixo também, cara? Você é baixista? Como é que é essa história? Tem um vídeo no YouTube meu tocando... Sério, cara? Eu sou da área musical, né? Vamos ter que deixar um link na descrição do episódio aí, viu? Procura aí, né? Eu não sei. Ela vai ter que fazer uma gravação pra gente colocar no episódio. De baixo. Eu animo fazer, hein? Eu animo. Tá gravado aqui. Joguei um verde com a madura, entendeu? Já escolheu, vamos ter que colocar e fazer uma vírgula aí, então, com a Ana baixista. Animo. O Eric toca alguma coisa? Ele toca guitarra. Ele toca são todos os dias. Part-time? Um guitarra e uma baixista, sério. Olhando vocês dois, não me há dúvida nenhuma que vocês curtem um sertanejo. Eu olhei assim, cara. Com certeza, assim, ó. Meu Deus. Sacanagem, com certeza, cara. super sertanejo eu. A gente, eu e Eric, mas a gente tem uma paixão, assim, pela música. Ambos somos músicos frustrados, porque eu tocava violino quando eu era mais nova e ele tocava guitarra, né? Minha vontade era entrar numa orquestra e a dele era ter uma banda. Não deu certo, né? Mas aí a gente segue com a porque paixão. Tá todo mundo no mundo de tecnologia, todo mundo feliz. Pagando boleto. Isso é o mais importante. Eu já ia falar, você tem algo que é difícil, assim, é muito concorrido, é músico pagar boleto, né, cara? Não é fácil, não. É a vida de músico, eu conheço muitos aí, difícil. Tem muitos amigos, cara, é super difícil, né, cara? Não é brincadeira, não. Tem que aplaudir mesmo a galera lá que é concorrida a parada. Falando desse assunto com música, eu tenho até um artigo super legal que fala o que a música e a programação têm em comum pra mim. Fica até a dica aí de artigo. Que estará no link da descrição. Eita aí. Ele tá em inglês, mas eu acho que vai dar pra entender. Eu aprendi muita coisa com a música e com a programação, e eu acho que muitas das coisas que eu aplico hoje foi o que eu aprendi quando era criança tocando violino, né? Porque eu fiz conservatório, eu fiz todas essas paradinhas, né? Então, eu aprendi muita disciplina, aprendi como a teoria é a base pra gente saber fazer de verdade, né? E pra mim, programação, né? Ter uma teoria, a base sólida, é a chave fundamental para você querer trocar de linguagem ou de ferramenta, de framework, ou de não senioridade, mas tipo...
eu quero ser dev JavaScript e hoje eu sou Java. Você vai conseguir porque você vai ter uma base sólida. Então, a música me ensinou muito isso, sabe? Então, é uma coisa muito louca que eu vejo muita similaridade, sabe? A gente falou sobre esse assunto, eu não sei se vocês lembram, a Jaque da Rocket City teve aqui com a gente, ela falou, cara, tem tudo a ver e tal. Eu falei, como assim, cara? Eu não tenho nada de musicalidade, não, assim, eu sou da play no meu Spotify, basicamente, entendeu? Então ela falou, não, tem tudo a ver, ela começou a explicar e eu vou ler esse artigo aí pra tentar entender, que já é a segunda pessoa que me fala sobre o mesmo tema. Que toca a guitarra também, né? Já que, se não me engano, toca a guitarra. Gente, tem mais uma banda que já participaram do Pode Café. Vou chamar vocês todos pra palestrar no fim do ano e quando chega no instrumento, meus caras, então. Agora. Não, mas uma coisa que eu acho que dá pra agitar é pegar uma conferência e a gente fazer um show, assim, pegar um happy hour num bar, assim, fazer um show. Cara, só tem doido aqui. Você não termina quem vai tocar? Os palestrantes. Os palestrantes. Não provoca. Já tem o nome da banda, os palestrantes, entendeu? The Speakers, entendeu? Se quiser falar em inglês, entendeu? Vai ficar mais chique. Ou The Keynoters, alguma coisa assim. É uma opção, Mas existe uma coisa em programação de harmonia também, assim como na poesia, aquele texto estruturado ele funciona melhor, a música funciona, e código não é diferente, né? Você vê aquele código estruturadinho, bonitinho, ele parece realmente uma música ali, né? Ele vai de início ao fim e executa lindamente, né? Então, existe essa coisa de verso e prosa no mundo da codificação também, faz muito sentido. É isso, tem muita similaridade. Eu acho que a lógica entra na música, porque eu estudei muito teoria uma época, né? Hoje eu já não lembro mais nada. Mas por quê? Porque eu não pratiquei, né? Igual lógica de programação, assim, não é que nem andar de bicicleta, né? Que a gente, tipo... Eu tô nessa, eu fiz faculdade, fiz técnico, nunca mais mexi, e hoje se você dá pra programar, eu acho que eu sou uma vergonha, entendeu? Mas a analogia, cara, ela faz muito sentido, porque assim como na programação, na música, você tem as notas, né? E além das notas, tem a forma como você aplica, né? Tem várias possibilidades de aplicação de composições, de escritura, que na programação é a mesma coisa. Você pega as ferramentas e vai ali estruturando de forma diferente e gerando resultados diferentes, infinitos resultados diferentes. Então, isso é muito legal. É isso, só que, tipo assim, se você tá começando e você fala, eu tenho que aprender música pra entender programação. Não precisa, tá? Não vai pro caminho mais difícil. Não vai pro caminho mais difícil. Aí a gente vai fazer a pergunta. Qual que é o caminho mais fácil, Ana? O que você pode dizer pra quem tá começando agora, pra quem... você que já é sênior, né? Além dos meetups, mas quais são os caminhos que você indica para quem... Você está fazendo a pergunta, qual que é mais fácil, aprender a ser dev ou a ser músico? É sobre música? Não, você que está aqui ouvindo e quer aprender como ser músico, está no podcast errado. Então, o caminho do dev. Assim, caminho fácil não tem, né? Tipo, a gente tem... Não tem seja programador e ganhe R$10 mil em 2 semanas? Você pode conseguir isso, mas se você vai conseguir sustentar, uma coisa é você ser sênior hoje, ter anos de carreira e você, sei lá, querer sair do seu trampo e em 2 semanas conseguir outro com um salário maior. Uma coisa é isso, outra coisa é você estar aprendendo a programar, aplicar para uma vaga, né? E você pode sim ser uma pessoa que consiga isso, né? Tipo, existem pessoas fora da curva que começam a estudar um bagulho e daqui semanas estão expert naquilo, né? Mas são... como que eu posso dizer? São exceções, não é a regra do negócio. São exceções, existem pessoas fora da curva, existem super pessoas gênias, mas vamos se basear no senso comum, né? Não dá. Mas se você já é sênior, quer se especializar, né? E eu super recomendo meetups, tá, gente? Uma rede de network presencial perto da sua casa pode ser incrível. Eu fico um pouco chateada que às vezes parece que tem muito mais em São Paulo, mas eu percebi que as comunidades têm crescido muito nos estados de São Paulo, né? Eu fui, que nem eu comentei no início do podcast, eu fui por um evento lá em Goiânia com a galera do GDG Goiânia e foi, nossa, eu nem sabia o que tinha em Goiânia, né? Eu tava indo pro evento, tinha uma arara colorida, eu falei, gente, que é isso? Aqui também tem arara. Então, eu acho
que tem crescido muito, e que nem os meninos falaram, se você vê que sente falta, crie a sua comunidade, seja a comunidade, abra um círculo de pessoas que querem compartilhar conhecimento, que as empresas, elas adoram isso. Então, isso é uma rede de comunidade, né? Às vezes a galera fala, eu não encontro comunidade onde eu moro, às vezes moro num estado mais afastado, ou em outro estado, mas, gente, dá pra você criar sua comunidade, começa online, né, e eu acho que isso é uma super chave, porque uma das maiores dificuldades hoje, eu posso falar dos profissionais sênior, é a comunicação. A galera não sabe se comunicar, sabe, não sabe falar que tá com dificuldade, ou vai fazer um pair programa e não sabe explicar o que tá fazendo, né? Ou fica naquele cargo, naquela mesma empresa para sempre, porque não sabe como é uma entrevista, né? Ou como, sei lá, perder a vergonha da entrevista, né? Então, assim, eu acho que nos meetups a gente consegue exercer várias coisas, e você também pode palestrar para poucas pessoas, perder vergonha de falar, expor conhecimento. Uma coisa leva a outra, né? Isso é um baita diferencial, essas skills sociais, na verdade, porque, assim, é um ponto fraco de muitos programadores até. O cara se desenvolve, conhece TI, que é uma loucura, mas na hora de se comunicar, sofre, não consegue se expressar, perde oportunidade porque não sabe se colocar. E é mais um lugar, né? Então, assim, as comunidades são para quem já tem, para quem não tem experiência nenhuma e quer engajar, mas também para quem já é muito experiente, é excelente lugar para exercer habilidades sociais, né? Tá lá, tá junto, tá compartilhando, tá desenvolvendo esse lado também. Sim, e tem várias formas de meetups, né? Tem workshops, tem palestras, tem coding dojos, tem hackathons. Então, tem várias formas de aplicar um conhecimento, né? Mas também não é uma obrigação, sabe? Se você não quer, não se sente à vontade, não acha que é pra você, tudo bem, né? Tem pessoas que estão bem evoluindo do jeito que elas estão evoluindo, né? Cada um tem sua curva. É que eu sou uma pessoa, tipo, ansiosa, né? Eu lembro que ano passado, minha vontade era de... como que deve ser trabalhar sozinha, né? Aí eu comecei trabalhando sozinha, eu falei, meu Deus, como deve ser fazer mais isso aqui? Então, eu quero sempre, né, o próximo capítulo, e sempre trabalho pra cacete pra ter o próximo capítulo. Mas tem pessoas que são no seu tempo, né, é confortável, então tá tudo bem também, né? Mas essa é a minha dica, assim, né, pra uma pessoa sênior que já tem o conhecimento técnico legal, essa é uma outra opção, né? Legal, e assim, muita gente que pensa em ser dev, às vezes fica na dúvida por onde começar, se vai querer ser front, se end, qual linguagem. O que você dá de dica? Você que veio de uma área e de repente tava lá e foi realmente para ser dev. O que você dá de dica para essa galera que fica nessa dúvida? Primeiro, não tenha uma fanbase de uma linguagem, porque senão um dia... você vai para um bar que tem flash tattoo e você vai tatuar essa linguagem e ela nunca mais vai sair da sua mão. Então não faça isso. Olha só, pra você que não está vendo, às vezes você não está assistindo esse momento, merece um corte, né? Mas, enfim, se você não está vendo na rede social um corte, ela tem essa tatuagem, entendeu? Eu tenho um Java. Eu era muito fã do Java, vocês não têm ideia. Mas não, eu tenho até ideia, hoje eu sou, né? Você tatuou. Tatuei. Eu achei que você ia falar, você começa por front, tipo, começando com Tumblr e tal. Não, cara, eu tatuei o Java, né? Mas... então, assim, mas é real, não tenha fanbase, não seja tipo, é Java pra sempre, até eu morrer, não quero ter outras possibilidades, vou aprender só o Java, tudo Java. Cara, aprenda a base da programação, aprenda o que é uma estrutura de dados, aprenda a lógica de programação com variáveis, não precisa usar uma linguagem logo de cara, né? E depois busca uma linguagem que vai te auxiliar nesse caminho e, de preferência, uma linguagem que tem uma tendência grande para o mercado, né? Eu tatuei o Java, mas ele é uma linguagem que o mercado tem pedido bastante. O JavaScript é uma melhor ainda, né? Porque você tem a opção de ser back e front, então a base que você pegar no JavaScript, você pode levar para essas duas vertentes, mas uma coisa interessante, você tem que aprender a base realmente para migrar para outra linguagem, né? E aí com a linguagem você aprende outras coisas, como um paradigma de programação. Sou super fã de orientação a objetos, então acho que aprender uma linguagem com esse paradigma vai te ensinar muitas
coisinhas que você vai aplicando na sua carreira que vão te diferenciar dos demais. A terceira dica é se envolver com a comunidade, ter pessoas por perto que você consiga divulgar o seu trabalho. Publique seu código no GitHub, faça projetos, gente, faça projetos. Uma coisa que me diferenciou quando eu estava começando é que eu pegava todo fim de semana e fazia um projeto diferente e colocava no GitHub, né? Então, por mais que eu não tinha experiência de trabalho, eu tinha uma forma registrada de mostrar que eu sabia aquilo, né? Então, faça projetos divertidos, vai publicando. E outra coisa, a quarta e última dica seria registrar o seu conhecimento. Você não precisa ser produtora de conteúdo para você compartilhar conhecimento. Você não precisa fazer um reel super produzido no Instagram para mostrar ou compartilhar um conhecimento. Escreve um artigo, coloca no GitHub, no Readme mesmo, só para você ir registrando seu conhecimento e marcando a sua evolução, né? Além de outras pessoas verem isso e te chamarem para entrevistas ou reconhecerem esse seu trampo, você vai ter um diário de aprendizados. Você vai falar, caraca, olha, como que eu fazia aquilo naquela época, olha como eu faço hoje, olha como eu evoluí, né? E peça feedback, né? Uma coisa que eu gosto do GitHub, do GitLab, é que você pode abrir code review para qualquer pessoa, né? Foi uma coisa que eu fiz no começo. Tinha muitas coisas meio babacas, assim, nos code reviews, mas na grande maioria eram revisões que super me fizeram diferença, assim. Então, acho que essas são as dicas. Isso é uma coisa que a galera gosta, é apontar defeito das coisas dos outros, né? Vou até comentar aqui que tem 114 projetos aqui no teu repositório do Git e só coisa legal aqui. Tô futucando aqui. Vale a pena dar uma futucada lá nos projetos dela. Em 2023, 618 contribuições ali. Então, você é extremamente ativa ali no Git, né? Então, assim, isso é legal. E assim, a saber aceitar também. Claro que vai ter o cara mais escroto ou mais chato, mas saber aceitar e ver aquilo como feedback. Palavra babaca, Diogo. Palavra babaca. Tirando os babacas, o resto, o feedback positivo, você pode aprender muito com isso, né? É uma maneira de ser, faz sentido, melhorar esse código aqui, ali. Isso aí, tem muita gente que não é aberta a isso, né? Acha que é meu código, minha criação, e ninguém tem que meter a mão, às vezes não gosta nem que a galera veja. Então, não é por aí. Isso é importante entender que programação é uma ciência que está sempre sendo melhorada. Não tem nenhum código que fala assim, não, tá perfeito. Não existe o código perfeito, existe o código que ainda não foi melhorado, na minha opinião. Não sei o que você pensa, né? Não, eu penso que quando a gente vai fazer uma feature no trabalho, eu não faço meu código e subo ele direto para produção. Se eu fizer isso, ainda é anarquia, né? Tá errado. Não dá. Eu acho legal que pra quem tá começando, já te ensina como funciona um fluxo de trabalho. E você não precisa fazer isso com o seu projeto. Faz com um projeto open source. Eu não sei se vocês sabem, mas qualquer pessoa pode contribuir com o Node.js. Até com a documentação do Node.js. É um runtime open source. Então, te educa para o mercado de trabalho, porque no trabalho a gente precisa escrever um código, a gente precisa abrir uma submissão, mostrar os arquivos que foram alterados, o motivo daquela alteração, e as outras pessoas do time vão revisar aquilo, vão sugerir com base em boas práticas, regras de negócio, testes, e você vai ter que ajustar. Então, assim... eu sou aquelas, críticas construtivas são super bem-vindas, mas críticas construtivas de quem nunca construiu nada eu abstraio, e eu sempre levei dessa forma, com os meus projetinhos do GitHub, com a minha vida como um todo, né, é saber abstrair o que é bom e o que não é, né. É isso aí, essa é a parte importante da história. Como é que é pra ti, tem muita gente que acha que tem uma comunidade grande ali, igual no seu Instagram, né? É igual ali no seu LinkedIn. É uma tarefa simples e não é, né? Você tem que planejar, tem que produzir conteúdo, é uma coisa que toma tempo. Conta pra gente um pouco dessa parte que a gente sabe que toma tempo. Como é que você consegue, né? Se tem outra você que te ajuda. Não. Conta pra gente um pouco disso aí, que tem uma galera aqui que não tem a menor ideia que, isso toma um tempo pra caramba e existe planejamento também, né? Toma pra caramba. Assim, tem que saber se organizar, né? Tipo, eu tento sempre usar ideias e projetos que eu esteja aplicando no meu trabalho como fontes de inspiração para os conteúdos que eu faço.
Tanto que, assim, meus conteúdos, eles são majoritariamente escritos, né? Eu tô agora começando a fazer os reels, os vídeos, mas na maioria das partes, meus posts são escritos porque eu pego muita inspiração do meu trabalho e também porque eu não sei gravar direito, e sou só eu. Então, eu parto do princípio que eu vou ter que editar, eu vou ter que roteirizar, Então, eu vou pra parte mais fácil, que é textos. E é o que eu gosto, eu pego coisas que eu fiz no meu trabalho, tanto que eu fiz uma série de posts sobre design patterns, agora eu tô fazendo sobre testabilidade, coisas que eu aplico no meu dia a dia do trabalho, é minha fonte de inspiração, né? E eu tenho meio que um Kanban no meu Notion, que eu coloco minhas ideias, e escrevo mais ou menos por cima o que eu quero que vá naquele post, e aí no fim de semana é onde eu produzo em massa todos eles nas artes, ou quando é gravação eu gravo eles em massa, porque a minha semana é muito corrida, então eu prefiro focar no meu trabalho ou estudar, né? No trabalho é estudar, e no fim de semana eu foco na produção de conteúdo, faço essas coisinhas assim. Tem vezes que eu faço durante a semana também, quando sobra tempo, mas se eu estiver muito cansada, terminei de estudar, tô muito cansada, eu prefiro descansar do que fazer isso. Mas eu faço mais ou menos dessa forma. Eu acho que colocar coisas que são parte do meu cotidiano, dia a dia, que eu tô aplicando no meu trabalho, ou coisas que eu já apliquei, eu acho que é o que a galera curte do meu conteúdo, sabe? Porque sensacional. Tem muita verdade naquilo, né? Não, e aí a parte bacana, né, que você falou, pô, você sacrifica seu final de semana ali pra entregar um conteúdo, uma coisa bacana pra galera. Então isso aí a galera às vezes tá lá, tá consumindo conteúdo e não tem a ideia, né, do que você, entre aspas, sacrifício você tá fazendo ali pra entregar aquele conteúdo bacana. Isso aí é digno de reconhecimento, porque ajuda muito a galera que tá começando, a comunidade e assim por diante, né, Mr. Anderson? Total. E assim, eu estou aqui já. Não me olhem com essa cara, mas irei interromper o nosso podcast, porque nós já estamos chegando naquele momento terrível de considerações finais, batendo a hora. Mas já! Já! Eu adoro quando termina assim, aquele dia assim. Caramba! Foi rápido, hein, cara? Caramba! Mas assim, tem tanta coisa legal aqui pra deixar. Acho que assim, Nanelli, você tem que voltar. Tem que voltar com o Wendel, inclusive. A gente tem que gravar um com o Wendel sozinho, depois um com vocês dois. De repente, fazer um casos de família aqui. Vocês dois estão. Eu já ia falar isso. Vamos chamar a Thaís, que é a esposa do Gomes, que também é de TI, e juntar aqui dois casais de TI. Vixe. Diogo, a gente só fica com a pipoca na mão ouvindo as histórias. A gente só fica tentando intermediar, entendeu? E você fica tentando intermediar. Boa ideia. Nada, coloca a gente numa disputa de boxe. Esquece. Não, melhor não. Eu vou apanhar. Assim, disputa de. A Thaís é feroz, não vou nem falar. Eu tenho medo de falar da Thaís. Vou nem dizer nada. Abraço pra Thaís. Abraço, Thaís. Abraço. Mas, Ana, que mensagem você deixa? Fica à vontade para fazer seu jabá, deixar link, deixar o que for. E também uma mensagem para os nossos ouvintes. Bom, gente. Mensagem final me sigam lá. Não, me sigam, gente. Eu produzo conteúdo. Certeza. Igual eu falei. Quem não tá seguindo a Naneri Dev, siga. É isso, e não tem segredo, é facinho. Ana Neri Dev em todas as redes sociais. Produzo conteúdo sobre programação back-end, atualmente sobre JavaScript, TypeScript, Nest.js e Node. Mas vocês vão ver os conteúdos de Java lá, um pouquinho antigos, que eu também produzia sobre e ainda gosto muito, né? Acho que se eu puder, assim, deixar uma mensagem espetacular final, acho que é algo que todo dev se depara, que é se comparar ao outro. Então, minha mensagem vai ser sobre isso. Não se compare com o palco dos outros, acho que essa é a minha mensagem. Eu vejo muita gente me mandando mensagem, falando, nossa, Ana, como você consegue? Você é muito boa nisso, sei que lá. Eu falo, gente, vocês estão se comparando com o que eu posto aqui, né? Porque eu não vou postar eu chorando num dia, assim, que eu esteja totalmente atolada, né? Não faz sentido, né? Não é o que eu quero deixar de mensagem para as pessoas que me seguem. Por mais que eu sempre tento deixar a minha vida real possível, não tem como a gente ser um Big Brother. Então, não se comparem com o palco dos outros, não se desmotivem pelo palco dos outros. Seja uma pessoa respeitosa com a sua realidade, com a sua carreira, com tudo que você conquistou até hoje, e use isso ao seu favor
também, né? Acho que toda a trajetória ela é válida para construir uma carreira de sucesso. Ana, qual o nome do seu pai, Ana? David. Deixa um abraço pro David, que atrapalhou os planos da sua mãe de tornar uma enfermeira. Mais uma na Nery, chegou, não, vamos acabar com isso. Mas a minha mãe, ela era sempre daquelas assim, vai dar dinheiro? Então vai, mas estuda pra caramba. Mas é um beijo pro meu pai mesmo. Ele adora ver minhas palestras, ele fica às vezes meio chateado, porque ele falou, um dia ele viu uma foto minha palestrando com uma legging toda rasgada, ele, filha, que mensagem você vai passar pros outros? Eu falei, pai, eu sou roqueira. A mensagem que eu sou baixista, exato. Galera, Aninha, muito obrigado aí demais aí pelo nosso bate-papo, com certeza vamos ter outros. Galera, vai estar o link aqui com beacons dela, que tem todos os links, tem o link do YouTube, do LinkedIn, do Instagram, então tudo que você precisar para seguir ela vai estar lá. Então, além disso, vai estar o link para você votar. E vamos votar mesmo, vamos contribuir aí para que faz diferença, entendeu? E eu tenho certeza que a gente vai gravar outros episódios aqui e vamos se encontrar bastante aí nesses eventos, nessa comunidade do nosso dia a dia.